Oi, oi! Eu sou a Mar nessa existência e o tema desse vídeo hoje vai ser falando sobre o desafio de conexão com a centelha divina. Para quem não sabe o que é esse desafio, ele é do canal Temporariamente Humano, da Mai Andrade. Por que eu tô falando sobre ele? Porque ele foi um divisor de águas na minha vida, me ajudou muito, e eu vou contar um pouco da minha trajetória com ele, dos desafios que eu enfrentei, né? Porque nem tudo são flores. E compartilhando, eu acredito que eu vou estar ajudando alguém que esteja nesse processo ou que ainda está na dúvida se vai fazer ou não esse curso, se vai ajudar realmente na vida, né? E então vamos lá. Eu vou voltar um pouco para o período de 2021, quando eu adquiri o e-book, que na época era um e-book, não era um curso, de 21 dias. Esse e-book já começou a mexer comigo. Por quê? Inicialmente eu comprei o e-book, eu ainda tinha muitas coisas guardadas, né? Muita crença limitante, ainda tinha traumas que eu vinha trabalhando desde 2019 para poder curar. E o canal Temporariamente Humano da Mai me ajudou muito, assim como o canal da Beth Russo também me ajudou. As leituras dos livros que ela indicava, porque eu gosto muito de ler, então me ajudaram também muito. E quando chegou em 2021, eu já estava caminhando, porém ainda tinha muitas coisas a serem desbloqueadas na minha vida, tinha muita mudança que eu queria que a minha vida tivesse. E aí eu adquiri esse e-book e comecei meses depois, a praticar o que estava no e-book. Porque é isso, né, gente? Tudo tem um momento certo de acontecer. Então, eu tinha adquirido o e-book e demorei um pouco até começar a fazer os exercícios dele, porque ainda tinha muita coisa em mim que precisava ser trabalhada. E o que eu passei a fazer? Eu passei a estudar também nesse período sobre atenção plena, sobre meditação, sobre estar no presente e, e passei a criar uma rotina diferente. Todos os dias de manhã eu ia para o terraço de onde eu morava. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro e são muitos dias no Rio, né, de céu azul, o que é ótimo. Então eu subia pro terraço e eu tinha aqueles dias bonitos com céu azul, com um sol, e eu ficava observando os pássaros até que chegava o momento de fazer a, o exercício, ler o e-book e fazer o exercício. E começou assim, todos os dias eu me comprometendo em ler o exercício, fazer o exercício e ficar nesse estado de contemplação. E aí, com o tempo, as ideias foram surgindo, muita coisa foi ocorrendo, foi aumentando a minha sensibilidade de intuição, né? A minha intuição foi aumentando. Então, eu vou contar aqui algumas coisas que eu lembro da época, né? Era uma época bem difícil, porque a gente estava saindo do período de pandemia, e como eu morava numa cidade grande, ela foi muito impactada. Tiveram muitos dias onde o negócio teve que, os negócios, né, padaria, mercado, tudo fechou. E nessa época, o negócio do meu marido acabou quebrando, porque a gente tinha muito disso, né? De ficar fechado durante um período, depois abrir, depois ficar fechado de novo, depois abrir, devido às questões da pandemia. Então, apesar desses anos de pandemia, pra gente terem sido muito desafiadores, eu acho que para todo mundo, né? Eu comecei a estudar muito nesse tempo que eu estava em casa, né, eu só estudava, só estudava, só estudava. O que me ajudou muito dentro do meu processo de expansão. E voltando pro período do desafio, essa conexão, essa calma de sentar e poder me observar e fazer o desafio, né, de forma tranquila, começou a me auxiliar a ter uma maior conexão com a minha centelha divina e a lembrar daquilo que eu tinha de sonhos há anos atrás, antes da pandemia. Um deles era que eu queria mudar de estado, porque eu queria ir para uma cidade menor, onde era mais tranquilo. Só que como a pandemia entrou, né,
em seguida de eu ter conversado isso com meu marido, esse sonho foi deixado de lado. E foi um primeiro ponto e mais claro que eu lembro do que o desafio fez por mim naquela época. O desafio na época de 21 dias. Porque esse sonho começou a me mover a querer mudar. Me mover fisicamente, gente, assim. Eu ficava pensando nisso todos os dias. E eu falava, mas eu tinha falado isso pro meu marido de que daqui a 2 anos, no caso eu estava em 2019, que eu queria me mudar daqui a 2 anos e tal, para um local mais tranquilo. E eu lembro disso hoje, né? A gente olhando para trás, gente, é tão bom ver as transformações da nossa vida, né? E o que que aconteceu? As coisas foram se movendo para que isso ocorresse. Porque eu acredito que a gente fica muito focado naquilo que a gente vê. Mas o mais importante, muitas vezes, é aquilo que a gente não consegue ver. E está acontecendo, né? A gente pensa, a vida tá parada. Só que a vida nunca tá parada, gente. A vida sempre está se movimentando. Só que tem vezes que a gente consegue ver e tem vezes que a gente não consegue ver. E nesse período, a vida estava se movimentando. Eu que não estava vendo. O que que aconteceu? O negócio do meu marido acabou quebrando, era no Rio de Janeiro, né? E ele foi trabalhar em um local onde eu não gostava muito que ele trabalhasse, porque ele vivia viajando. E ainda era um período de pandemia, né? A gente fica com aquela coisa no coração de, meu Deus, o que que vai acontecer, né? E eu não queria, e eu falava isso para minha centelha divina, mesmo sem entender muito que eu já estava me conectando. E eu falava, eu queria que ele não continuasse nesse trabalho. Que esse trabalho, ele tá impedindo a gente de ir para uma outra fase. E eu ficava pensando nisso, né? E era muito assim. Ele falava, ele ia pro trabalho, viajava, e falavam que ele ia ficar 3 dias, ele ficava 7. Isso estava prejudicando os estudos dele também, na área que ele queria de se desenvolver, e estava prejudicando o nosso relacionamento, porque eu ficava muito tempo sozinha em casa, né? E ressaltando que era um período bem crítico, né? Que o mundo estava passando, que ainda tinha essa questão da contaminação pela Covid. E nesse ano de 2021, em seguida, né? Assim que eu tinha comprado o curso, eu ainda tinha ficado doente, né? Eu e meu marido ficamos com Covid e eu tinha ficado bem mal nesse período. E assim, eu queria uma mudança grande na minha vida. Eu tava assim, dentro de mim, que eu queria aquela mudança, que eu queria aquela mudança, que eu queria aquela mudança. E nisso eu acredito que o desafio ajudou muito, porque eu consegui centrar a minha cabeça, canalizar a minha centelha e começar a entender os passos que eu deveria caminhar. E teve um dia que foi muito especial, assim, que é muito claro na minha memória, quando o meu marido, ele chegou na porta e eu já tinha escutado uma voz, né, que estava falando que ele havia sido dispensado do trabalho. E quando ele abriu a porta e foi me contar, eu abracei ele e falei, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. O que aconteceu com você é dentro do propósito. E ele, sem entender, porque eu já sabia o que tinha acontecido, né? E porque a minha centelha já tinha me avisado. E aí a vida começou a mudar, porque aquele sonho de me mudar estava ali presente. E as coisas foram ocorrendo, até que no final daquele ano a gente se mudou de uma forma muito assim fantástica, né? Porque a gente não tinha condições claras, né, dentro desse processo de se mudar tão rápido, mas a gente fez a mudança e começou a construir a nossa vida em outro estado, que é o estado que eu moro hoje. E eu tenho essa oportunidade de ter as flores, de ter as plantas, de morar num local mais calmo. E isso foi algo que foi conquistado com a minha centelha, com a conexão com a minha centelha. Bom, agora vamos para a segunda etapa. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu estava dentro dessa conexão, passei por muita coisa nesse processo de mudança, que em outro momento eu vou comentar em outro vídeo. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma caixa, vamos imaginar uma caixa. A caixa que estava cheia de crença limitante, de traumas, de um monte de coisa. E eu estava colocando junto dentro dessa caixa tudo que eu ia aprendendo de expansão de consciência. Dos livros que eu estava estudando, do desafio de 21 dias,
de todas as pessoas que estavam me ajudando, os mentores, né? Tudo dentro dessa caixa, junto com todas as crenças e tudo que estava ali. E a caixa estava estourando. Por quê? O que acontecia? Eu dava um passo para frente, 2 passos para frente e um para trás. 2 passos para frente e um para trás. Que é isso que as crenças limitantes fazem com a gente. Eu estava expandindo, mas eu não estava ainda no ponto de trabalhar tudo aquilo que eu precisava trabalhar. Principalmente também pelo momento que a gente estava passando na época, né? E então eu fui melhorando, né? Melhorando no passinho, lentamente, desde o ano de 2019, que eu passei por muitas coisas, que em outro vídeo eu vou colocar, né? Que era em relação à ansiedade, à depressão. Mas é muita coisa para colocar nesse vídeo, gente. Então vamos focar no desafio. Aí o que aconteceu? Eu já vinha nesse trabalho desde 2019, melhorando muitas coisas em mim, porém ainda tinha muita crença limitante dentro da minha caixa. O que aconteceu quando eu mudei, né? Consegui fazer a mudança feliz, depois de um longo processo de muitas montanhas dentro do caminho, mas a gente conseguiu mudar naquele ano e começou a andar com a vida de maneira diferente, nesse estado que eu me mudei. Mas assim, ainda tinha muita coisa para curar e eu acabei deixando de lado tudo que eu tinha aprendido, né, que era de levantar de manhã, de fazer uma meditação, de me manter no presente, porque minha vida estava bem caótica, assim, né? Precisava ser organizado muitas coisas. E aí eu fui, né, dentro desse processo, muitas coisas boas foram acontecendo, né, muito rápido. A gente foi para casa de um parente, mas saiu muito cedo da casa desse parente, já conseguiu alugar um local pra gente ficar. Esse local que eu tinha alugado, ele foi bem especial, porque eu fiquei visualizando pelas fotos antes, né, de alugar, né, quando eu ainda estava no Rio, quando eu ainda estava sonhando em mudar. E quando a gente chegou, eu consegui, né, alugar em pouco tempo, em uma semana, 2 no máximo, esse local, né, que era ao lado da área onde meu marido estudava, ia estudar, vindo transferido do Rio de Janeiro. E as coisas foram correndo de maneira, assim, muito rápida. Muitas coisas desafiadoras e muitas coisas que a minha centelha ia liberando na minha vida, que era que eu estava permitindo dar a minha energia naquele momento. Porém, o que aconteceu? Com o tempo, eu fui deixando de lado o que eu fazia, né? Que era de estudar, que era de me conectar com a minha centelha. E aí eu percebi que eu tinha que voltar, gente. Tinha que voltar para o meu eixo, tinha que voltar para o meu caminho, porque é aquele caminho que eu ia conseguir trabalhar minhas crenças e ia conseguir expandir. Isso eu já estava em outro estado, né? Já tinha feito a mudança, já tinha tudo isso acontecido. Já era 2021 para 2022. Quando chegou em 2022, eu fiz muitas coisas, né? Eu li o livro da Rhonda, eu comecei a trabalhar nesse livro da magia, né? Fazendo os exercícios e tal, que me ajudou muito, 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 muito naquele período também. Mas o que acontecia? Voltando para a caixinha. Eu estava colocando as crenças limitantes e estava colocando minha expansão de consciência ali. A caixa já estava como? Quase arrebentando, né? Porque eu precisava realmente trabalhar, tirar de mim, né? Trabalhar crença por crença. Não é que eu não estivesse trabalhando, gente. Eu estava trabalhando, mas de forma muito lenta. E o que aconteceu? Em 2023, né? 2023, no caso, 2024 agora. 2023 não. 2024, eu resolvi entrar pro desafio dos 30 dias, fazer esse curso da Mai, porque eu estava vivendo um caos na minha vida, né? Eu sabia o caminho, porém eu tinha voltado para aquele caminho que não era legal, que era de viver no automático, esquecer de viver na presença, né, do presente. Eu já estava vivendo no futuro mais do que no presente, estava me embolando com caos, com muita coisa ocorrendo na minha vida, tanto na vida financeira, tanto no trabalho, tanto na saúde. Minha saúde estava caótica, estava tudo um caos. Aí eu falei, vou voltar para casa, vou voltar para o caminho que eu sei que é o caminho.
porque eu já tive as minhas experiências, já tive períodos de muita iluminação no passado e eu sei que é esse caminho. E aí eu retornei pro desafio, só que agora sendo 30 dias, um curso, né, que a Maia estruturou, e tentei, né, no início fazer, nos primeiros meses, quando comprei o curso, e estava muito difícil, muito desafiador para mim, porque eu já estava explodindo de coisas a serem trabalhadas que eu não estava trabalhando em mim, e eu precisava curar, eu precisava trabalhar, e junto com a minha saúde que estava muito, muito ruim, né, eu estava vivendo um momento muito difícil mesmo, em relação à saúde, porque assim, né, a gente vai jogando um monte de coisa na nossa energia, na nossa caixinha, né? E uma hora a caixa não aguenta, ela vai explodir. E foi o que aconteceu com a minha caixa. A minha caixa estava explodindo. Então eu estava com problemas na minha vida financeira, estava com problemas no meu trabalho, estava com problemas na minha saúde, principalmente, né? Que me prejudicava em todos os campos da vida. Porque quando a saúde não está bem, não tem jeito, né, gente? A saúde precisa realmente estar bem para que a gente consiga caminhar. E eu comecei a me prejudicar muito, né? Em todas as áreas da vida. E aí foi que eu falei, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para o caminho e dessa vez trabalhando ainda mais, de forma mais precisa, aquilo que está dentro de mim. E aí agora começa o primeiro ciclo do desafio da centelha divina desses 30 dias que eu consegui executar. Eu comprei o curso em fevereiro de 2024, porém só consegui fazer e concluir o primeiro ciclo foi em abril de 2024, né? No início desse ano que eu estou fazendo o vídeo. E o que ocorreu? Catarse, gente, catarse. Pesadelo, 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 pesadelo. Eu já vinha tendo muitos pesadelos, os pesadelos aumentaram. Muitas experiências, né, que eu comecei a ver coisas, eu já ouvi, eu já era bem sensível para ouvir, e isso começou a se intensificar, e eu estava fazendo áudio de reprogramação, que também é do desafio, e foi tudo junto, assim, foi muita catarse. Eu estava deprimida, junto com doença, junto com todos os processos que o curso acaba te colocando, porque você precisa trabalhar para poder expandir, né? E foi realmente um desafio para mim, gente. Assim, era muita coisa correndo ao mesmo tempo. No caso, nesse período, eu estava doente e eu não queria fazer a cirurgia que eu precisava fazer, eu estava lutando para não fazer a cirurgia, por medo, né? E tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Foi um caos, porém foi um caos para poder chegar em outro nível. E foi assim, né? Todas as áreas da minha vida prejudicadas, eu tendo que correr atrás do que eu podia, e assim eu fui fazendo o curso e eu falei, dessa vez eu vou concluir. Eu coloquei na minha mente que eu ia concluir aquele período, porque eu já estava tentando desde fevereiro e não estava conseguindo. Eu falei, dessa vez vai. E aí as coisas começaram a mudar em mim. Eu comecei a identificar que a questão da cirurgia, ela era, na verdade, algo que eu sentia muito medo. E é por isso que eu não queria fazer. Então, eu comecei a deixar nas mãos da minha centelha a questão da minha saúde. E por incrível que pareça, as coisas começaram a andar de uma maneira muito bacana. Depois que eu terminei o primeiro ciclo, eu voltei para o livro da Rhonda Byrne, que é o livro A Magia, e comecei a fazer os exercícios da gratidão. Porque a gratidão eleva muito a minha frequência e eu gosto muito de vibrar na gratidão. Como a Mai fala, a gratidão é uma frequência poderosa e eu acredito muito nisso. Então eu comecei a melhorar dentro de mim novamente. E a entender que tudo que eu estava passando era muito necessário e que dessa vez eu iria botar lá, mexer no ninho das abelhas, né? Para poder realmente curar o que eu precisava curar. E assim, esvaziando aquela caixa e colocando coisas nessa caixa que eu falei, né? Tirando as crenças da caixa e colocando, realmente expandindo a consciência, colocando as coisas boas, e não colocando tudo junto como eu estava fazendo, né?
não trabalhando e colocando a expansão, tentando expandir um pouco, voltava 2 passos para frente, 1 passo para trás, 2 passos para frente, 1 passo para trás. E foi aí que o que aconteceu? Eu comecei a entrar de novo no trilho. Dentro desse processo, a minha cirurgia acabou sendo marcada. Eu fui fazer a cirurgia, né? Fiz a cirurgia, na verdade. E um dia que a Marcele, né, de anteriormente, apesar de me chamarem de Mário, meu nome é Marcele. Mas a Marcele, a Mar, de anteriormente, que estava cheia de medo, cheia de crença, que deixou essas crenças de lado, de medo, e colocou a centelha divina para poder agir, né? Para poder agir na situação, eu fui realmente, assim, muito abençoada. Eu fui muito tranquila para a cirurgia. Zen mesmo, gente. Porque eu estava fazendo muita meditação, então eu fui zen. A cirurgia foi uma cirurgia grande, e apesar da complexidade, eu comecei a me recuperar muito rápido, que eu acredito que também tem a ver com o meu processo, né? Essa recuperação, a gente soltar a resistência das coisas e as coisas começarem a fluir. E isso começou a ser incrível, né? Muitas das minhas crenças começaram a cair por terra ali. A do medo de tudo, a do medo de gravar vídeo, que eu ainda luto até hoje, né? Que eu sei que é algo que a minha centelha divina quer, mas ainda estou no processo. Então, nesse processo de recuperação da cirurgia, eu comecei a gravar os vídeos para o meu canal. Voltei a estudar o que eu estava estudando e me aprimorar dentro das terapias holísticas, porque eu já tinha feito o curso de terapeuta, eu tenho muito isso dentro de mim, né? Mas eu parei de aplicar tudo, como eu falei, estava vivendo no automático, esquecendo quem eu era de verdade. E agora é o caminho de retorno para casa, né, que eu estou fazendo, e realmente a vida está melhorando muito. E eu acredito que esse desafio tenha sido realmente um desafio para mim. Hoje eu concluo o 2º ciclo, né? Demorei um pouquinho por causa dessas questões de recuperação, mas mesmo assim eu me mantive dentro da conexão com a minha centelha, mesmo no período que eu não estava fazendo o desafio. E hoje eu vejo a minha vida mudar, minha vida melhorar em todos os sentidos, assim. E eu sou muito grata por isso. Sou grata à Mai por esse processo, por todos os vídeos que ela compartilhou inicialmente de graça e que eu comecei a ver desde 2019. Sou grata pelo que eu estou vivendo hoje, depois de ter fechado esse 2º ciclo do desafio, que vai muito além do que eu falei para vocês, né? Eu foquei na questão da saúde, mas tem outras áreas da minha vida que também mudaram muito. São muitas crenças sendo derrubadas, é muita mudança ocorrendo dentro de mim, e eu só posso agradecer para todos que fizeram parte desse processo, e terão mais vídeos sobre esse desafio que eu quero fazer, né? Porque tem muita coisa para falar, gente. Só que é muito difícil falar em poucos minutos tudo que eu passei, né? Então eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Mas o que eu posso falar para quem está passando por esse desafio é: confia no processo. Confia no processo. Passe a dar mais tempo com a sua centelha. Como, Mar? Descansa, senta, medita. Se você ainda não consegue meditar, começa somente levantando da cama, sentando durante alguns minutos, observando pela janela a paisagem e pedindo para que a sua centelha divina se conecte cada vez mais com você. Era o que eu pedia no início, né? Eu colocava um papel ao lado da cama dizendo que eu estava cada dia mais conectada com a minha centelha divina. E hoje esse processo está cada vez mais natural, né? Eu já não preciso mais ficar sentada, meditando, para poder ouvir o que a minha centelha divina está falando comigo.
E essa sensação é muito boa. Eu acredito que ainda tem muito, 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 muito caminho. Muita expansão ainda para ocorrer. Mas eu estou no caminho novamente. E para quem está vendo esse vídeo, eu falo, continue. Leia, estude bastante, né? O tempo que você tiver, se dedique a estudar, a ler os livros que são de referência que a Mai coloca, né? Do Neville, do Napoleão Hill, de outros que ela coloca, né? Da Honda também. E outros livros que você achar necessário para o teu caminho de expansão. Eu comecei a ler vários outros livros também, que são relacionados à expansão de consciência, a esse entendimento. Eu quero expandir, né? Eu quero expandir cada vez mais. E eu acredito que o estudo é o caminho. O estudar, o fazer cursos, entendeu? Se aprimorar, entender realmente o que está passando dentro de você, o que você precisa curar, né? A gente vai notando na caminhada aquilo que causa desconforto pra gente. O que causa desconforto é o que provavelmente você precisa curar. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha ajudado algum de vocês, alguma das centelhas. E até o próximo vídeo.